Muito bom dia, seja bem-vindo a uma nova edição da Liga Now. João Noronha Lopes dá a entender que Rui Costa é um sonso e acusa-o de estar por detrás de uma campanha suja para o prejudicar. Noronha Lopes diz que alguém está a fazer o trabalho sujo de alguns candidatos que publicamente dizem querer uma campanha limpa, mas que têm alguém por trás a fazer o trabalho sujo por eles. O nome de Rui Costa não é referido, mas não há grande margem para dúvidas. Isto porque na véspera Rui Costa tinha dito que não gostava de campanhas sujas. Agora, em reação e na casa do Benfica de Porto Alegre, Noronha Lopes diz que ninguém o vai derrubar e que não tem medo dos outros candidatos. Acrescenta que há muita gente nervosa por estar a nascer um novo Benfica e reafirma a tal ideia forte de que está a ser alvo de uma campanha negra organizada por Rui Costa, mas nos bastidores. E João Noronha Lopes falhou o resgate de uma empresa de crepes. O Correio da Manhã apurou que o gestor foi contratado em 2022 para realçar esta empresa britânica e, no fundo, relançá-la. Após um ano, o objetivo falhou e Noronha Lopes abandonou a empresa. Em janeiro de 2025, esta empresa foi resgatada à beira da falência. A empresa de crepes foi fundada em 2004 e tem 26 lojas. O cargo assumido por Noronha Lopes em 2023 foi de presidente não executivo. O crescimento da empresa não foi o esperado e o agora candidato à presidência do Benfica acabou por sair do projeto apenas um ano depois. E Luís Filipe Vieira recusa comentar as notícias sobre os prejuízos das empresas de João Noronha Lopes. O candidato às eleições de dia 25 diz que não lhe compete comentar a vida pessoal e empresarial dos outros. Acrescenta que sabe bem o que Noronha Lopes está a passar porque sofreu na pele o que chama de julgamento popular. Em declarações exclusivas à UNAU, Luís Filipe Vieira reitera que Rui Costa abordou o mercado de transferências apenas tendo em vista as eleições. Diz que nada foi planeado, que as empresas e que as compras acabaram por ser então tardias e que se gastou demasiado dinheiro. Neste ponto, elogia a postura do Sporting. Na casa do Benfica, de Vila Nova de Gaia, o ex-presidente disse ainda que os novos estatutos são uma crueldade para as casas do clube, uma vez que estas perdem o direito de voto. Recordo que antes, as casas do Benfica tinham direito a 50 votos cada. Vieira lembra também que sempre fez questão de estar muito próximo dos adeptos e acusa Rui Costa de não o fazer. Luís Filipe Vieira foi recebido em enorme festa na Casa do Benfica de Braga. Numa ação de campanha naquela zona do país, o candidato à presidência do Benfica foi recebido com fogo de artifício, potes de fumo e muitos cânticos. Através destas imagens captadas pela nossa equipe de reportagem, é possível ver a enorme euforia com que o ex-presidente do Clube da Luz foi recebido em Braga. À margem do evento, Luís Filipe Vieira atacou Rui Costa e disse que herdou o clube com uma situação financeira invejável, com organização, credibilidade e que em 4 anos destruiu tudo, garantindo que é preciso uma revolução grande no Benfica. E Van Gaal esteve presente e ao lado de Martim Maier na apresentação do diretor-geral do candidato às eleições do Benfica. A presença de Van Gaal, técnico holandês que já treinou o Ajax, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester United e até mesmo a seleção dos Países Baixos, foi amplamente sentida. Van Gaal esteve ao lado de Martim Maier na apresentação de Andries Jonker, também holandês, e que será o novo diretor-geral para o futebol do Benfica caso o candidato vença as eleições. Van Gaal pode assim ser a carga na manga de Maier para assumir o comando técnico do Benfica. E agora Sudakov, que foi dispensado da seleção ucraniana e que já está de regresso a Portugal e em dúvida para o próximo jogo do Benfica. O jogador foi reavaliado pelo departamento clínico do Benfica. Sabe-se agora que sofreu um traumatismo no ombro esquerdo com uma entorse, ou seja, pode falhar o regresso do Benfica aos jogos de sexta-feira
em Chaves é principalmente o grande mistério. Este problema físico obrigou Sudakov a sair mais cedo do jogo entre a Ucrânia e a Islândia. O jogador, entretanto, tinha publicado uma fotografia nas redes sociais. Surge com uma proteção no ombro esquerdo. Na descrição, o internacional ucraniano limitava-se a dizer que esperava uma recuperação rápida. Deu também os parabéns aos colegas de seleção após a vitória por 5-3 na Islândia. Já ontem, em Lisboa, fez mais exames. Tem então um traumatismo no ombro esquerdo. O Sheldrup pronunciou-se sobre a mais recente polémica com José Mourinho e garante que tem um ótimo relacionamento com o treinador. Concentrado com a seleção da Noruega, o extremo do Benfica meteu algum gelo na polémica com o José Mourinho e confessa mesmo que tem sido emocionante trabalhar com o novo treinador. Ainda assim, Sheldrup deixou uma pequena provocação a Mourinho ao dizer que, como todos os jogadores de futebol, quer jogar o máximo possível. Recorde-se de que tudo isto aconteceu depois de o selecionador norueguês ter desafiado Mourinho a dar 90 minutos a Sheldrup, com o treinador do Benfica a pedir respeito. A imprensa tem um ponto e estão no último lugar do grupo B. O apuramento para o Campeonato do Mundo está cada vez mais complicado. E Frederico Varandas pediu explicações a Rui Borges. Segundo o Correio da Manhã, o presidente e o treinador do Sporting estiveram reunidos e fizeram um balanço da temporada e traçaram os objetivos futuros. Num encontro que funcionou também para conversar sobre potenciais entradas e saídas no plantel, Varandas aproveitou para confrontar Rui Borges sobre a escorregadela no campeonato frente ao Sporting de Braga. O Correio da Manhã avança hoje que o presidente do clube de Alvalade analisou a campanha da equipa com o técnico e até estabeleceu metas para o ciclo que se vai agora iniciar após esta paragem para as seleções. O Sporting, entretanto, goleou o Oriental por 5-1 num jogo de treino que aconteceu à porta fechada ontem na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete. Foi desta forma que a equipa treinada por Rui Borges começou a preparar o regresso aos relevados. Ainda sem os jogadores internacionais, o Sporting não teve dificuldades em derrotar o Oriental, equipa do Campeonato de Portugal. Morita, com 2 golos, Alisson e Samuel Justo, marcaram os golos do Sporting. Outro gol do Sporting foi um autogol. Este jogo de preparação é já a pensar na deslocação a Paços de Ferreira na próxima semana para a Taça de Portugal. Ao longo dos próximos dias, chegam a Portugal os jogadores que estão então aos serviços das seleções. E o Sporting já está a preparar uma eventual saída de Yulman. Nesse sentido, segundo o jornal Record, a SAD liderada por Frederico Varandas não descarta a possibilidade de reforçar o plantel com um médio já em janeiro. Além da possibilidade do capitão de equipa atrair tubarões europeus, Morita está em final de contrato e deve sair no próximo verão. O jornal Record garante ainda que, além do médio, o Sporting vai tentar contratar um extremo em janeiro. Yeremay, do Deportivo da Corunha, continua a ser o alvo prioritário. Pedro Proença garante que será ele a definir as linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas e que vai intervir quando achar que tal aconteceu. Acrescenta que tem uma excelente relação com todos os presidentes do futebol profissional. No Portugal Futebol Summit, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol explicou que se quer manter à margem das trocas de acusações entre os presidentes do Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, mas deixa a certeza de que, se for necessário, vai agir para acabar com o clima de guerra. Pedro Proença quebrou ainda o silêncio sobre as polémicas declarações de Frederico Varandas, nas quais revelou que 38% dos elementos dos órgãos sociais da Federação são do Benfica. Esclarece então que não existe nenhum mapeamento clubístico, mas que é fácil chegar aos números que deu a Varandas, porque durante o processo eleitoral as tendências clubísticas e eventualmente religiosas ou políticas dos candidatos tornam-se do conhecimento público. Garante que a Federação tem nos altos quadros pessoas altamente competentes e independentes.
São declarações que vamos analisar nesta edição da Liga Now daqui a pouco, mas para já vamos olhar para o Futebol Clube do Porto. André Vilas-Boas diz que Farioli é um treinador que sabe o que é o Futebol Clube do Porto. O presidente do clube portista diz que investiu muito no plantel para esta temporada e que está muito satisfeito com o arranque da equipa, que ainda não perdeu qualquer jogo e está na liderança do campeonato. Vilas-Boas deixou muitos elogios ao novo treinador, Francesco Farioli. O presidente do Futebol Clube do Porto diz que o italiano sabe o que é o clube. Lembrou ainda as desilusões da época passada, mas diz que isso é passado e que o Futebol Clube do Porto está com as ambições renovadas. E destaca agora para Froholt, que está a despertar a atenção do Brighton e do Atlético de Madrid. De acordo com o site Team Talk, o excelente arranque de temporada do médio do Futebol Clube do Porto está a provocar interesse em alguns clubes europeus. Segundo a mesma publicação, o rendimento do jovem, não só no clube, mas também na seleção, está a fazer com que seja alvo de relatórios detalhados de observação e de um acompanhamento de perto. Tanto o Brighton como o Atlético de Madrid estudam a possibilidade de avançar para a contratação de Froholt, sendo que o Futebol Clube do Porto está disponível para ouvir propostas. Recorde que a SAD Portista contratou o médio no verão a troco de 20 milhões de euros, mais 2 em objetivos. A música Mr. Farioli já tem uma versão portuguesa. A música Mr. Farioli, feita em homenagem ao agora treinador do Futebol Clube do Porto por parte dos adeptos do Ajax e que fez furor em Portugal, já tem a versão Futebol Clube do Porto. Os autores do hit, um grupo holandês chamado Red Light Italy, veio a Portugal e gravou em frente ao Estádio do Dragão a versão relativa ao Futebol Clube do Porto da música. O tema já está a fazer furor junto dos adeptos do Futebol Clube do Porto, tal como a versão original. Relembro que desde que Farioli chegou, o Futebol Clube do Porto ainda não conheceu o sabor da derrota. O empate no Clássico frente ao Benfica foi o único jogo que o técnico italiano de facto não venceu. O Futebol Clube do Porto já está no mercado à procura de um defesa central e tem o perfil bastante bem definido. Segundo o jornal A Bola, a estrutura liderada por André Vilas-Boas, juntamente com o treinador Francesco Farioli, já identificaram o perfil do central que pretendem contratar. Apesar de não pretender entrar em loucuras, o Futebol Clube do Porto pretende um jogador com mais experiência e que esteja a lutar pela presença no Mundial de 2026. Nesse sentido, o perfil desejado poderá enquadrar-se num eventual empréstimo. Recorde que esta decisão da SAD em ir ao mercado contratar um defesa central se deve à grave lesão sofrida por Neuen Pérez. E Zaidu apanhou um valente susto durante a viagem entre a África do Sul e a Nigéria ao ter de fazer uma aterragem de emergência. Depois de uma paragem técnica para reabastecer em Luanda e apenas 25 minutos depois de ter voltado a levantar voo, a aeronave em que seguia o lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto teve de aterrar de emergência devido ao vidro frontal ter rachado por completo. De imediato, o piloto iniciou as manobras de emergência e, apesar do aparato e do susto, ninguém ficou ferido no incidente. E a aterragem de emergência em Luanda decorreu dentro da normalidade. Recorde que Zaidu jogou poucos minutos no jogo frente ao Lesotho, tendo uma nova oportunidade na terça-feira, frente ao Benin. Com o ex-Sporting Pedro Porro a titular, a Espanha venceu a Geórgia de Koshorashvili por 2-0. Vamos ao resumo. A Espanha só me segue na qualificação para o Mundial. Frente à Geórgia, os espanhóis chegaram à vantagem aos 24 minutos. Léa Normand, em missão ofensiva, a assistir Yeremy Pino para o 1-0. Aos 28 minutos, Ferran Torres foi derrubado por Mamardashvili no interior da área. Não há quaisquer dúvidas no lance e o mesmo Ferran Torres encarregou-se da marcação do castigo máximo, mas desta feita não conseguiu levar a melhor sobre o guarda-redes georgiano.
No entanto, já no segundo tempo, La Roja fechou as contas do marcador. Livre direto de Oyarzabal a fazer lembrar os velhos tempos de Roberto Carlos. Os espanhóis somam 9 pontos no grupo E. A Itália também venceu na visita à Estónia. A equipa orientada por Gattuso chegou à vantagem logo aos 4 minutos. Moise Kean tirou um defesa do caminho e rematou colocado para inaugurar o marcador. Os italianos podiam ter aumentado a vantagem logo depois. Aos 28 minutos, o árbitro assinalou penalti para a Squadra Azzurri no desenrolar do lance. Retegui quis juntar o seu nome à lista dos marcadores, mas viu o guardião adversário negar-lhe o golo. No entanto, não foi à primeira, acabou por ser à segunda. Retegui ficou inconformado e, ainda antes do intervalo, introduziu a bola nas redes da Estónia. Combinação do avançado que agora atua na Arábia Saudita com Orsolini, resultado do 2-0. Na segunda parte, a equipa de Gattuso fez o 3-0 e pôs um ponto final nas dúvidas quanto ao vencedor. Spinazzola a assistir Exposito, que fez o 3-0, bela finalização do jovem do Inter de Milão. Antes do final, ainda houve tempo para a Estónia fazer o gol de honra. Fica mal na fotografia Gigi Donnarumma, que larga a bola e oferece o gol a Sapinen. Os italianos somam agora 12 pontos no grupo E. A Turquia venceu e convenceu na visita à Bulgária. Os turcos inauguraram o marcador logo aos 11 minutos. Grande jogada finalizada pelo jovem craque Arda Güler, que fez 1-0. Logo de seguida, a Bulgária empatou o jogo. Estavam decorridos 13 minutos quando, após um desleixo da defesa turca, Kirillov atirou para o fundo das redes. Primeiros minutos em alta roda na partida. Na segunda parte veio a demolição total por parte da seleção turca. Aos 49 minutos, Popov quis impedir o remate de Yildiz, mas acabou por falhar o alívio e colocar a bola no fundo da própria baliza. 2 minutos depois, o extremo das Juventus acabou mesmo por fazer o gosto ao pé. Bela jogada coletiva a resultado. No 3-1, Yildiz estava de pé quente e iria bizar aos 56 minutos. Desta feita, após uma bela jogada individual, a deixar um defesa pelo caminho e a atirar-se a hipótese para o 4-1. O 5-1 chegou aos 65 minutos. Na sequência de um canto, Celik antecipou-se e cabeceou de forma certeira para o fundo das redes. O 6-1 final ficou a cargo de Kavechi nos descontos. O médio só teve de encostar para fechar as contas e consumar a goleada turca. Para o fim, fica mais uma goleada. A Noruega de Haaland está imparável e cada vez mais perto do Mundial. Os noruegueses tiveram um penalti logo a abrir, mas, pelos vistos, o goleador precisa de algum tempo para aquecer os motores. Peretz adiou o golo por 2 vezes. Aos 18 minutos, chegou o 1-0. Algum azar para o defesa israelita, que, ao tentar cortar a bola, acaba por cabecear para a própria baliza e fazer autogolo. Aos 27 minutos, lá estava o suspeito do costume. Sorloth isolou Erling Haaland e o avançado do Manchester City não desperdiçou. 2-0 para os noruegueses, que ficavam cada vez mais confortáveis no jogo. O 3-0 chegou aos 28 minutos e, fruto de novo autogolo, Haaland, já se sabe, leva tudo à frente, pagou o preço de defesa israelita, que acabou por colocar a bola no fundo da própria baliza. O 4-0 chegou no segundo tempo e mais uma vez teve o número 9 como protagonista. Belo cruzamento de Nusa para uma grande finalização de cabeça de Haaland, que bisava no encontro. O marcador só ficou fechado quando o robô norueguês fez o hat-trick. Haaland leva 17 gols nos últimos 8 jogos e está imparável neste início de época, bem como a Noruega, que segue invicta rumo ao Mundial. E Portugal venceu a Irlanda por 1-0 e está cada vez mais perto de carimbar o lugar no Mundial 2026. Rubén Neves marcou o golo da vitória em cima dos 90 minutos. Portugal queria seguir o caminho vitorioso até aos Estados Unidos e cedo começou a criar perigo diante da seleção irlandesa. Ronaldo atirou ao poste e, na recarga, Bernardo Silva, com a baliza completamente escancarada, atirou ao lado. No primeiro jogo da seleção em casa, depois da morte de Diogo Jota, o povo português não esqueceu. O minuto 21 deu lugar a uma grande salva de palmas de todo o estádio. Mal se sabia o que estava destinado a acontecer mais à frente. O golo, esse, teimava em aparecer. Na segunda parte, Cristiano Ronaldo voltou a visar a baliza, mas o remate do camisola 7 saiu ligeiramente ao lado. Aos 74 minutos, o árbitro assinalou uma grande penalidade após um jogador irlandês cortar o remate de Francisco Trincão com o braço.
Cristiano Ronaldo assumiu, como é natural, a responsabilidade, mas depois fez algo pouco natural. Não conseguiu atirar para o fundo das redes. Bela parada de Kelleher com o pé. Portugal tentava e a alegria veio aos 90 minutos. Trincão cruzou, Kelleher facilitou e Ruben Neves aproveitou para subir ao segundo andar e dar a vitória a Portugal. O número 21, com a estrelinha do 21, a encurtar o caminho para o Mundial dos Estados Unidos. E vamos já à análise deste jogo com a ajuda do Paulo Catarro. Paulo, muito bom dia, obrigada pela tua companhia. Foi um gol de Ruben Neves que vai ficar para a história da seleção portuguesa. Sim, fica para a história da seleção, fica para a história de Ruben Neves. É o primeiro gol de Ruben Neves na seleção principal portuguesa. Ele que a partir de agora passou a envergar a camisola 21 que pertencia a Diogo Jota. Ele, fruto da amizade muito profunda que unia os dois. E foi um golo precioso porque deu 3 pontos nesta caminhada para o Mundial 2026, quando já pouca gente acreditava, e já depois de se ter falhado inclusive um penalti, como vimos, portanto acabou por ter um final mais do que feliz para toda a gente, para Ruben Neves, para a seleção, para o público português, para os quase 50 mil espectadores que estiveram em Alvalade, e Portugal fica agora praticamente a uma vitória que pode ser já na próxima terça-feira com a Hungria, no mesmo estádio de Alvalade, para se qualificar pela 7ª vez consecutiva para um campeonato do mundo, o que é um facto realmente assinalável. Mas Paulo Catarro, foi um jogo difícil para a seleção? Sim, foi um jogo difícil porque a seleção não jogou bem. Acho que o selecionador também demorou muito tempo a mexer na equipa. Há jogadores que realmente não estavam a produzir o seu melhor. Bernardo Silva acho que era um exemplo disso mesmo. Esteve os 90 minutos em campo, com uma defesa tão fechada como a República da Irlanda apresentou. Não se percebe porque é que Gonçalo Ramos não entrou mais cedo, exatamente para acontecer aquilo que sucedeu no lance do golo, com os defesas preocupados com Cristiano Ronaldo e com Gonçalo Ramos. Abria-se espaço para a entrada de jogadores de outras linhas, como surgiu o caso de Ruben Neves, e depois... Ruben Neves jogou mais na ofensiva ontem? Porque a República da Irlanda também se remeteu a uma defensiva quase total. Na segunda parte viu-se muitas vezes os defesas centrais de Portugal estarem na zona média do meio-campo da República da Irlanda. Portanto, isto é elucidativo sobre a forma como a Irlanda estava a encarar o jogo. Queria empatar 0-0 para levar um pontinho, pelo menos, aqui de Lisboa. E por isso era óbvio que teria de se fazer mais para tentar furar aquele muro que a República da Irlanda montou no estádio de Alvalade. E depois há questões que eu realmente ainda me custa a entender nas decisões do selecionador. Ele disse antes do jogo que Trincão era um jogador absolutamente fundamental, mais uma vez voltou a ficar no banco. Quer dizer, estas coisas que realmente são um pouco indecifráveis na comunicação de Roberto Martínez. Como é que os jogadores que são fundamentais ficam sempre de fora? O Pedro Gonçalves nem sequer chegou a entrar. Acho que podia ter sido uma opção também naquela fase final. Quando entrou o Gonçalo Ramos, podia perfeitamente ter lançado o Pedro Gonçalves para o lugar também do Bernardo Silva. É sempre muito conservador. Só que Portugal realmente tem um grupo de jogadores em quantidade e em qualidade que dá para ir suprindo todas as decisões e todas as indecisões do selecionador nacional, e com este grupo mal seria se Portugal não se qualificasse para o Campeonato do Mundo de forma direta. Paulo, e continuamos a ver aqui estas imagens de Ruben Neves após a celebração do golo. Foram momentos muito emocionantes para toda a equipa. E Ruben Neves, no final do encontro, disse que, no fundo, o Diogo Jota era uma estrelinha que estava a guiar todo o plantel. Acreditas que pode servir agora de motivação extra, pelo menos, aquilo que aconteceu este verão? Sim, a tragédia que sucedeu com o Diogo Jota, obviamente que marcou
e vai ficar a marcar sempre a seleção portuguesa, mesmo a própria equipa do Liverpool. Temos visto isso suceder em vários jogos. Ontem, ao minuto 21, o estádio levantou-se, o público levantou-se todo a aplaudir, a recordar exatamente o número da camisola de Diogo Jota. Por isso, e Ruben Neves tinha uma relação, como eu disse há pouco, muito forte com o jogador que era do Liverpool. Por isso, acho que todos há um espírito de grupo muito forte nesta seleção. Isso foi visível ontem, sobretudo, Paulo? Não, e já não foi só ontem. Isso era um facto que já vinha de trás, mas que realmente, normalmente, situações destas muitas vezes ainda fortalecem mais esse espírito. E acho que depois, surgindo um golo ao minuto 91, quase 92, obviamente que a explosão é ainda maior, e esta comunhão de sentimentos é perfeitamente compreensível, e acho que foi uma sensação de alegria imensa para todos aqueles que estavam ali. E claro, para Ruben Neves não deixa de ser realmente quase que um sinal divino ser o Ruben Neves a marcar o golo que decidiu o jogo no primeiro jogo em casa que a seleção faz depois do acidente que vitimou Diogo Jota e o seu irmão. E há pouco falávamos do jogo em si, Paulo Catarro. Acreditas que nos próximos encontros Portugal vai ter mesmo de acordar, ou a responsabilidade é de Roberto Martínez e das escolhas que vês para a titularidade e também para as substituições? A questão não é de Portugal acordar, o Roberto Martínez é isto que vimos ontem, já não é novidade nenhuma. Acho que muito provavelmente João Félix estará disponível para o jogo com a Hungria. Ele ficou de fora devido a uma sobrecarga física, ficou evidente nas últimas sessões de treino. Acho que desta vez irá jogar, provavelmente um dos jogadores do ataque sairá. O Rafael Leão também ainda não está no seu melhor, senão seria um jogador, obviamente, para ser titularíssimo. E depois, realmente, por exemplo, o Trincão está num momento em que poderia perfeitamente ser titular, mas há aqueles jogadores que parece que com o Roberto Martínez têm um estatuto diferente e têm que jogar primeiro eles e depois é que jogam os outros. E ele só lança esses trunfos quando realmente está muito aflito. Desesperado. E depois, a sorte é que normalmente a qualidade deles serve para solucionar qualquer problema. Vimos isso na Hungria, vimos isso agora ontem com a República da Irlanda. São adversários que Portugal tem a obrigação de vencer completamente à vontade. E é pena que realmente isso não aconteça, mas pronto, do mal ou menos, Portugal fez o essencial, que era vencer, tem 9 pontos, pode, como disse, se vencer a Hungria, que eu acho que vai acontecer também na próxima terça-feira, vai qualificar-se já na próxima quarta-feira diretamente para o Campeonato do Mundo. Paulo Catarro, temos ainda muitos temas para analisar, desde o Sporting ao Futebol Clube do Porto e também ao Benfica. João Noronha Lopes dá a entender que Rui Costa é um sonso e acusa-o de estar por trás de uma campanha suja para o prejudicar. Noronha Lopes diz que alguém está a fazer o trabalho sujo de alguns candidatos que publicamente dizem querer uma campanha limpa, mas que têm alguém por trás a fazer o trabalho sujo por eles. O nome de Rui Costa não é referido, mas não há grande margem para dúvidas. Isto porque, na véspera, Rui Costa tinha dito que não gostava de campanhas sujas. Agora, em reação, e na casa do Benfica de Porto Alegre, Noronha Lopes diz que ninguém o vai derrubar e que não tem medo dos outros candidatos. Acrescenta que há muita gente nervosa por estar a nascer um novo Benfica e reafirma a tal ideia forte de que está a ser alvo de uma campanha negra organizada por Rui Costa nos bastidores. Este é um tema em destaque, a seguir a uma curtíssima pausa, por isso não saia desse lado. Vamos a mais declarações de Noronha Lopes e outras palavras exclusivas de Luís Filipe Vieira e Rui Costa, por isso não saia desse lado. Estamos de regresso nesta edição da Liga Now e ainda com muito para falar. João Noronha Lopes diz que Rui Costa é sonso e acusa-o de estar por detrás de uma campanha para o prejudicar. Fala mesmo numa campanha suja.
Agora, há uma campanha suja que está a ser lançada sobre mim. E depois há pessoas que são sonsas, que apelam a que a campanha seja limpa, mas depois alguém está a fazer este trabalho sujo por elas. Eu quero-lhes dizer a eles isto, fique muito claro desde o princípio, é que não me derrubam. É que não me derrubam. É que nem eu vou responder na mesma moeda, mas eles que tenham conscientes de que eu vou até ao fim. E estas campanhas e estas insinuações que têm lançado sobre mim só reforçam a minha determinação que o Benfica vai ter que mudar. E há muita gente que está nervosa com isso. Há muita gente que está nervosa com a mudança, porque sabem que vai nascer uma nova era no Benfica. Uma nova era mais vencedora e muito mais transparente do que tem sido até agora. E essa mudança começa já no dia 25 de outubro. Paulo Catarro já vai analisar estas mesmas declarações, mas para já Carlos Moeda vai ao longo do dia acompanhar todas as declarações de muitos dos candidatos. Temos mesmo uma reportagem e também uma emissão especial logo à tarde, é mesmo a não perder. Mas para já vamos então à análise destas declarações de João Noronha Lopes. Paulo Catarro, destaque para o facto de estar a dizer que estão a fazer uma campanha suja, mas afinal, quem é que o está a fazer? É Rui Costa, Luís Filipe Vieira ou mesmo João Noronha Lopes? Pois isso terá de ser o próprio João Noronha Lopes a explicar a quem é que se está a dirigir em concreto, porque estamos nas últimas 2 semanas antes das eleições e vamos assistir a mais coisas destas, acusações várias deste género entre os candidatos, porque quando os argumentos depois já começam a faltar entre os vários candidatos, vamos ter este tipo de situações. Eu acho que a escolha dos sócios do Benfica tem pouco a ver com aquilo que é a vida profissional de cada um deles, porque se assim fosse, teríamos muito para estar a conversar sobre aquilo que são as opções estratégicas de cada um. Acho que o mais importante é realmente eles apresentarem as ideias que têm para o Benfica, não só na gestão do futebol, como na gestão do clube em si e na gestão da SAD do que dirige o futebol. Mas, Paulo Catarro, João Noronha Lopes parece fazer aqui uma insinuação a dizer que, de certa maneira, são os outros candidatos que estão a lançar estas notícias sobre João Noronha Lopes, ou não é isso que dá a entender? Sim, já surgiram várias notícias nos últimos dias sobre a situação empresarial de João Noronha Lopes. Das duas, uma, o João Noronha Lopes identifica e dirige claramente a seta a quem a quer apontar e diz que as campanhas estão a ser feitas por este ou por aquele ou por aquele outro, ou então desliga-se pura e simplesmente disso, porque realmente estarmos aqui todos a falar de coisas que ninguém sabe bem o que é que se está a passar. Eu acho que aquilo que foi lançado sobre as acusações que foram lançadas sobre o Noronha Lopes, se ele quiser explicá-las, acho que deve fazer com o máximo de clareza e sem nenhum problema, porque ninguém tem nada a ver com esse assunto, e aquilo, eu penso que aquilo até será fácil de explicar. É certo que é um problema também de origem familiar, que a empresa tem sócios que são membros da família de João Noronha Lopes que podem não estar interessados em querer expor a sua vida, mas é uma opção. O João Noronha Lopes, ao entrar numa corrida destas eleitoral no Benfica, já sabia que ia ter um escrutínio muito aceso e muito intenso sobre a sua vida, como todos os outros, porque não pensem que isto vai ficar por aqui. E sobre o João Noronha Lopes, sobretudo entre os principais candidatos, isto vamos ter até ao dia 25 de outubro, vamos ter mais festa desta. Isto não tínhamos quaisquer dúvidas, Paulo, sobre este assunto. Parece que há aqui duas fações, um passado e um futuro. Neste caso, Rui Costa e Luís Filipe Vieira de um lado e João Diogo Manteigas e João Noronha Lopes do outro. Não tenho a certeza de que seja isso, que existam duas fações. Acho que há mais do que um projeto que vai ser submetido aos benfiquistas. Acho que ainda há muita indefinição entre os sócios do Benfica. Acho que, por exemplo, ainda se viu
agora recentemente com estas últimas digressões de Luís Filipe Vieira, há muitos elementos nas casas do Benfica que vão ter um papel determinante porque são sócios há muito tempo também. Muitos deles têm 50 votos e vão votar e podem inclinar a tendência para um ou para outro candidato. Portanto, eu acho que ainda está tudo muito em aberto, independentemente das sondagens. E eu acho que à medida que nos vamos aproximando do dia das eleições, é claro que vamos ter mais casos destes a surgirem, e porque vão ser jogados todos os trunfos. Uma coisa é termos uma corrida a dois em que um é francamente favorito. Outra coisa é estar em 6 e termos pelo menos 3 a quererem assumir o papel de favoritos. Mas Paulo, ainda não tive a oportunidade de perguntar se acreditas que toda esta questão relacionada com os prejuízos das empresas de João Noronha Lopes podem ter impacto direto nas eleições. Pelo menos teve nestes dias, e a questão fundamental que eu penso que preocupa João Noronha Lopes e os elementos da sua candidatura é que João Noronha Lopes fez grande parte da sua campanha a criticar o que foi a gestão de Rui Costa e os poucos resultados que essa gestão deu. Ora, se surgem elementos e notícias da gestão dos bens pessoais de João Noronha Lopes com os resultados que nós sabemos, é claro que é muito provável e natural que os sócios se questionem sobre as condições que João Noronha Lopes tem para ser gestor de uma empresa como é o Benfica, que tem um volume de faturação quase na ordem dos 300 milhões de euros. Por isso é natural que isto tenha provocado impacto e acho que foi isso que levou João Noronha Lopes a levar mais tempo a reagir, que eu acho que deveria tê-lo feito logo e sem qualquer tipo de problema, porque à partida, quando ele se meteu nisto, já sabia que o resultado final ia passar por um escrutínio muito intenso como este que está a acontecer agora. E acreditas que vai haver uma nova reação por parte de João Noronha Lopes, porque, de acordo com uma notícia que vem hoje no Correio da Manhã, terá falhado o resgate de uma empresa de crepes? Portanto, são novos dados que vêm acrescentar aqui lenha para a fogueira, digamos assim. Eu acho que o próprio João Noronha Lopes deveria, de um momento, de forma límpida e transparente, pôr todas as cartas em cima da mesa, porque lamentavelmente passa por aí. Eu no outro dia ouvi um elemento na CMTV, um jurista reputado que é comentador nesta casa, e falar que era necessário que ele fizesse quase que e a expressão que foi dele, de um striptease financeiro, para que realmente não restem dúvidas sobre aquilo. Mas isso, obviamente, expõe muito, quer a vida privada dele, quer a vida privada de outras pessoas da própria família. Pode não estar para isso também, a realidade é essa. Agora, que isso teve alguma influência e que provocou alguma moça, é verdade. Se a moça é suficiente para alterar de forma significativa os resultados, ainda faltam quase 15 dias, portanto, vamos ver. E nesses 15 dias, João Noronha Lopes disse ontem ou anteontem que a lama vai continuar durante esse período. Ele disse na casa o que é que quer dizer com isso? Quer dizer isto que vão surgir novos dados, novas polémicas? Que os diversos candidatos vão andar à procura deste tipo de situações para atirar para cima de uns e de outros, e alguns para cima da ventoinha. E depois toda a gente se vai sujar um bocadinho. Pelo menos isso. Em eleições já se sabe como é que as coisas são. Quanto mais em eleições tão aguerridas e tão próximas como estas estão, e sem um vencedor antecipado definido e com uma muito provável possibilidade de haver uma segunda volta. Por isso, neste momento, a luta de todos é para tentar chegar à segunda volta. Acho eu que é o principal. Não acredito que ninguém consiga obter os 50% mais um logo na primeira volta. E por isso vão jogar mão de tudo o que houver para jogar. Mas João Noronha Lopes tem feito esse jogo? Ou tem sido mais Rui Costa e Luís Filipe Vieira? Eu acho que as notícias que nós não podemos estar a dizer que estas questões que foram
que surgiram sobre a situação financeira de João Noronha Lopes, que não podemos estar a imputá-las à candidatura de Luís Filipe Vieira, ou ao Luís Filipe Vieira, ou ao Rui Costa. Quer dizer, eu não tenho provas para isso, acho que ninguém tem provas diretas. Se o João Noronha Lopes tivesse, devia mostrá-las? Se estiver, acho que sim. Então, para esclarecer tudo, dizer aos meus tudo... amigos, estes senhores é que estão a dizer isto por isto e por aquilo. Mas não acredito que existam. Uma coisa é haver notícias a circular e rumores. Outra coisa é haver provas realmente de que foram as pessoas X ou as pessoas Y que tomaram a iniciativa de colocar ou de divulgar este tipo de informações. Bem, temos ainda muito mais para falar nesta edição da Liga Now, Paulo Catarro, e desde logo da... Porque deveria ter tido outra atitude neste defeso e neste início de temporada. Ele não marca um golo desde o dia 13 de setembro, quando marcou pelo Arsenal ao Nottingham Forest. Tem tido muitas críticas nas últimas semanas já em Inglaterra, exatamente pela falta de golos. E agora já na seleção da Suécia. A Suécia, ainda por cima, está numa posição muito delicada, tem um ponto ao fim de 3 jogos, ainda tem possibilidades de ir ao play-off, mas o primeiro lugar, isso está praticamente, totalmente arredado. E portanto acho que o Vítor Gyökeres está a pagar um pouco ou muito por aquilo que realmente não fez e que devia ter feito no Paulo Catarro, desculpa interromper-te, mas é mega emissão especial a não perder ao longo da tarde e também da noite. Falávamos de Vítor Gyökeres e do facto de não estar a corresponder às expectativas dos adeptos, por isso, Paulo Catarro, para concluirmos. Para concluir, é apenas isso. Acho que está a pagar pelo facto de não ter tido o comportamento que devia como profissional no início, quer com o Sporting, quer depois durante a preparação da nova época. Os resultados estão à vista. Paulo Catarro, ainda temos muito para falar desta edição da Liga Now. Desde logo, uma reação de Pedro Proença. Quebrou o silêncio sobre o clima de tensão no futebol português. Em resposta ao Now, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol garantiu que está atento à guerra entre os 3 grandes e que, quando tiver de intervir, vai mesmo fazê-lo. Há uma coisa que é clara. O presidente da Federação é presidente de 29 sócios ordinários da Federação, as associações distritais, os sindicatos, a Liga têm os seus papéis e têm os seus regimentos e as suas autorregulações. A Federação Portuguesa de Futebol tem a responsabilidade de ter esta magistratura positiva, não se intromete nesses movimentos, está atenta, claro que sim, e portanto, quando for o momento de agir, agirá com certeza absoluta. Paulo Catarro, a verdade é que Pedro Proença acabou por tentar afastar o tema e a problemática do conflito dos presidentes de si mesmo. Compras a justificação do presidente da Federação? Não compro, porque eu, depois destas declarações todas que ouvi durante a semana, incluindo do presidente da Federação, parece que realmente nós vivemos no paraíso em relação ao que é o futebol português. Temos em intervenções públicas os presidentes dos diversos clubes, menos o do Benfica, que não esteve lá, mas falou noutros fóruns, a dizer que não se podem ver uns aos outros, que andam às cabeçadas uns com os outros. E depois isso não é suficiente? Isso já não é uma linha vermelha? E depois dizem já ao lado que mas nós temos que nos entender para fazer avançar o futebol e a indústria do futebol. Há alguma coisa aqui que não bate a bota com a perdigota, desculpem lá utilizar esta expressão, e depois toda a gente quer fazer passar a ideia que realmente o futebol português discutiu-se ali muita coisa e está ali tudo em grande evolução. Não, as pessoas não estão a discutir nada do que interessa no futebol em Portugal. As coisas fundamentais para nós termos uma competição profissional, como deve ser, para apresentar um produto que seja vendável e que realmente permita uma distribuição de receita a todos os clubes, que permite um desafogo financeiro para ter competitividade a nível internacional, não está a ser feito a nenhum nível. E as pessoas continuam a fingir que sim, que está tudo bem.
Depois, por trás, dizem as coisas como nós ouvimos, não é? Mas, entretanto, vamos dizendo que não, nós estamos aqui a pensar todos o que é o futebol e o que vai ser o futuro, a centralização dos direitos, dos 300 milhões, agora já vamos, se calhar, nos 150, ou nos 130, ou nos 100. E depois eu vou achar um pouco de graça quando isso acontecer, porque o Luís Filipe Vieira do Benfica diz que o Benfica tem que receber 70. Se forem 100 milhões por ano, não sei o que é que vão fazer aos outros 30. Não é? É que isto é andar a brincar com coisas que são sérias e demasiado sérias. Não há padrões de transmissão de televisão, os estádios são aquilo que nós vemos, o VAR tem as condições que tem, os árbitros são os que nós sabemos, e depois queremos que dizemos que está tudo bem. Não, cada um está a fazer aquilo que deve fazer e está tudo bem. Paulo Catarro, muito obrigada pela tua companhia, pela tua opinião também. Nós vamos agora avançar para o jornal à hora de almoço com o Rodrigo Guimarães. Vamos ter também no jornal uma nova edição da Liga Now e outra às 3. Por isso, hoje futebol também não vai faltar em dia de eleições autárquicas. Recordo que temos uma mega emissão especial montada só para si. Obrigada pela sua companhia e até já.